Bom dia, bem-vindos ao Maria Bonita na TV. Eu estou muito feliz com o crescimento desse programa, porque ele era voltado somente para falar da Maria Bonita, a rede de salões de beleza. Mas tomou outros rumos, pessoal, e virou um programa de saúde, beleza, informação, entretenimento. E foi crescendo e foi chegando novos parceiros, que inclusive hoje temos novidade, temos parceiros novos. Mas antes disso, por esse sucesso todo, eu tenho que agradecer meus parceiros aqui, que mantêm esse programa de pé, né, gente? Então eu agradeço a Serra Sul Shopping lá de Pouso Alegre. Quem não conhece precisa ver a estrutura do Serra Sul, sensacional para você ir passear com a sua família. Eu quero agradecer a doutora Cristiane Oliveira. Tá pensando em aposentar? Delícia, hein, gente? A rainha do INSS tira todas as suas dúvidas. Quero agradecer a doutora Carol Baganha, da Aesthetic Clinic, especialista lá em Pouso Alegre na parte de orofacial e estética do rosto, né, gente? Estética da face. Quero agradecer a Vinanet, Invisalign, quem sabe desses aparelhos modernos que estão usando agora, a Vinanet domina. O Fábio Tranches, que é aqui de Postos também, que domina essa parte de harmonização facial. O nosso parceiro e iniciante hoje, Dr. Bruno Gustavo, que daqui a pouco já vai contar um pouquinho de quem é ele, de onde veio, tudo para vocês. E quero agradecer a Amoras Fashion, isso mesmo. Dicas de moda é com a Amoras Fashion. É ela que patrocina toda semana o meu lookzinho aqui. Bom, pessoal, agora, sem demais delongas, né, eu quero apresentar para vocês o meu novo parceiro. Na verdade, na antiga emissora, ele já trabalhou, fez um tempo comigo lá de campanha e hoje ele veio para agregar e falar de um assunto que a gente ama, que é saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Darlene? Prazer estar aqui de novo, né? Depois de tanto tempo, né? Tempo, né, doutor, que a gente passou sem se ver. É verdade. Na verdade, não é tão iniciante assim. Eu fico contente da gente estar trabalhando junto novamente e falando de um assunto importante que é o nosso papel social como médico, que é falar sobre saúde. A gente tem esse papel através das redes sociais, através da televisão, de informar todo mundo, né? Todo mundo acaba ganhando quando a gente fala sobre saúde. Vamos explicar para o pessoal quem é o Dr. Bruno Gustavo e o que ele faz. Bom, eu sou natural de Alfenas, né? Aqui do ladinho. Eu comecei a história minha como profissional médico aqui em Poços de Caldas há 8 anos, trabalhando com nosso colega o Fábio Tranches, né, a convite dele. E nós viemos fazendo um trabalho muito legal aqui na cidade, e eu vi a necessidade, a demanda aqui dos pacientes de oferecer um lugar aconchegante, acolhedor, sofisticado. Então nós inauguramos aqui há 2 anos a nossa clínica multidisciplinar aqui em Poços de Caldas. Que legal. Como chama a clínica multidisciplinar, Dr. Bruno? Isso, aqui nós temos uma clínica multidisciplinar que atende a médicos de diversas especialidades, nutricionistas, biomédicos, psicólogos. A gente está a portas abertas para os profissionais que queiram conhecer o nosso espaço e trabalhar ali junto com a gente também. E quando a gente fala de saúde, o que é que a gente quer saber, pessoal? Saúde hoje é qualidade de vida, né? É a gente dormir e acordar muito bem, a gente comer bem e com isso aí a gente ter a nossa dinâmica do dia mais saudável. E eu preciso trazer um tema aqui que o doutor nas redes sociais domina muito, que é sobre a questão da perda de peso. Doutor, você sabe que final de ano a gente dá aquela derrapada, né? Aí chega janeiro, ó, correr atrás do prejuízo. Meu caso. É super esperado, né? É um momento de confraternização, um momento de prazer, de relaxamento, né? Eu considero super saudável também, né? O problema é o que a gente vai fazer, né? Entre o Réveillon e o Natal, né? A gente tem que ser saudável o ano todo, procurar melhorar os hábitos de vida para ter condições de ter esses momentos de relaxamento e de prazer nessas épocas de confraternização, né? O problema é a frequência, que às vezes a pessoa não sabe respeitar, que é momentos especiais de prazer, né? Quando você tem esses momentos de prazer com muita frequência, um exemplo, todo final de semana eu tenho que comer uma pizza. Isso deixa de ser tão saboroso, né? Deixa de ser uma coisa tão esperada, né? Então a gente gosta de equilíbrio. Uma forma, tudo que é saudável a gente tem que viver de uma forma equilibrada. Todo tipo de extremo, né? Desde o sedentarismo, desde aquele excesso de cobrança, eu considero também que não é saudável. Você não come essas coisas, doutor? Claro que eu como. Eu sou aquela pessoa que vive de uma forma equilibrada. Eu sou uma pessoa que gosta de levar um estilo de vida saudável.
eu tenho um prazer de me alimentar saudavelmente, eu gosto de me exercitar diariamente. Eu acho que a parte mental é super importante também para quem procura por saúde, parte espiritual. Mas eu me permito também comer alguma coisa que eu quero, não tenho problema nenhum com isso. Que isso faz com que a gente tenha o quê? Qualidade de vida, né? Que eu queria que você passasse. O que é qualidade de vida para você, doutor? Isso considero que é uma vitória nossa, de nós médicos, né? Com o advento das redes sociais, as pessoas ficaram muito conscientes do que é ter saúde. Porque antes os pacientes procuravam a gente no consultório só quando tinha um problema instalado, uma doença, né? Então o médico era especialista em tratar doenças e não deixar com que elas se desenvolvessem, né? Então com as redes sociais os pacientes eles começaram a entender um pouco mais que é o conceito de saúde, que é não deixar com que a doença se instale. Então é muito comum no consultório, o paciente chega até mim e diz assim: doutor, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu só quero melhorar o que já está bom. Olha, né? Que beleza. E através dos exames de rotina que a gente solicita de vitaminas, de minerais, antioxidante, os hormônios, e nós conseguimos detectar muitos problemas antes deles se instalarem, né? Então a gente consegue fazer realmente a medicina preventiva. Que é onde entra a sua clínica, né? Porque de um profissional você encaminha para outro, que lá você vai encontrar nutricionistas que vão passar uma dieta balanceada para chegar aonde você quer, que é nessa qualidade de vida, né? Você estava falando que você exercita. O que é que você faz? Bom, eu sempre oriento o paciente a fazer aquilo que proporciona prazer para ele. Porque não é nada prazeroso você fazer uma coisa obrigado. Tudo que você faz de uma forma sem prazer não leva muito tempo, assim como dieta. Então eu falo para o paciente: deixe de fazer dieta e aprenda a alimentar saudavelmente. Quando você alimenta saudavelmente, você consegue levar isso para o resto da vida. Então faça um exercício que te proporcione prazer, te proporcione relaxamento. Não adianta nada falar assim: Darlene, você tem que fazer... Só para perder peso, né, doutor? Exato, você tem que fazer musculação. Mas, poxa, eu odeio musculação. Eu não gosto de corrida, mas eu sei que a atividade física aeróbica é importante para mim. Então eu tenho que encontrar tênis, natação, bicicleta, mas eu tenho que aliar a atividade física resistente, que é a musculação, que eu tenho prazer em fazer. E dentro dessa linha de perca de peso, é uma dúvida constante de todo mundo, principalmente de nós mulheres, essa questão que a gente estava conversando nos bastidores sobre o jejum intermitente. Isso é mito, é verdade, ele funciona ou não? Como que é feito? O jejum intermitente é uma das práticas milenares mais eficazes de saúde. Desde a época dos gregos, o próprio Jesus, né? Jesus saía para jejuava. Nós temos o Ramadã também, que era o jejum, que é a purificação. É a purificação do corpo, purificação da alma. O que é jejum intermitente? Isso quer dizer que o tempo não alimentado, a janela não alimentada vai ser maior que a alimentada. Então a gente costuma dizer que o paciente está em jejum a partir de 12 horas. Então se ele acha que ele está em 12 horas, ele ainda não está em jejum. Mas para um paciente que está iniciando nessa prática do jejum intermitente, a gente orienta começar com 12 horas todas as noites para depois passar essa fase de adaptação e entrar propriamente o jejum intermitente, que ele vai fazer um dia 14 horas, outro dia ele vai fazer 20 horas, ele vai descer para 12. Vai aumentando. Isso ele vai confundindo um pouco o organismo dele, né? E ele vai aproveitar o horário de descanso, o horário de sono, como um aliado naquele momento que ele está em jejum. Ai, que legal. Mas assim, durante o dia, ou eu posso fazer, por exemplo, comer 9 horas da noite e no outro dia tomar meu café 9 horas, que vai dar 12, só para o pessoal entender. Isso é uma fase inicial, né, a partir dos 12 horas. Isso. Um jejum começa a ficar legal, o paciente ele vai iniciar ali, ele vai finalizar a janela dele alimentada às 20 horas e ele vai voltar no almoço, meio-dia e meia, 1 hora. Ele vai pular o café da manhã. Neste período que ele vai ficar do café da manhã ao almoço, é o período que ele vai hiperidratar, é o período que ele vai se ocupar mentalmente para ele esquecer daquela fase que ele está sem alimentar. Na verdade, ele vai só pular o café da manhã. Aí, quando o paciente deseja prosseguir um pouco mais de jejum, ele vai começar ali 6 horas da tarde para voltar ao almoço, mas sempre associado ao sono para aproveitar aquele momento de janela não alimentada. Entendi, doutor. E faz um dia, pula um ou não, pode ser constante, tudo vai da pessoa? Esse é o padrão intermitente das dietas, né?
você fazer um dia, outro você pode fazer até de 24 horas, né? O que faz dar errado todo o padrão da dieta é esse padrão constante, porque o seu corpo acaba se adaptando. A gente não vai aguentar também, né? Exatamente. Você não vai persistir conseguir por muito tempo fazer vários dias de 18 horas, 24 horas, né? Então tem que ser uma coisa confortável. Aquele clichê é válido, né? A melhor dieta é aquela que você consegue se adaptar, que é aquela que você consegue fazer. Que legal. Tá vendo? Isso que o doutor tava falando nos bastidores. Você, nós temos uma vida muito corrida e às vezes a gente come muita comida de rua, come errado, não tem uma alimentação muito saudável, vale a pena tentar o jejum intermitente, né? E voltado ainda para nós, mulheres, viu, doutores, que já que a gente vai chegar nos meninos. Nessa fase aí de qualidade de vida, a mulher passou após os 35, 40 anos, começa o tão esperado e temido climatério, né? O que é o climatério, doutor? O climatério é a fase de transição da mulher. A fase de transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É o momento que as mulheres começam a sentir alguns sintomas desagradáveis daquela fase da menopausa, que às vezes o nome é tão temido por muitas pessoas. É uma pré-menopausa, o climatério. O climatério são sintomas. Que ela sente, né? O conceito de menopausa é 1 ano na ausência de menstruação. Então, é um diagnóstico retrógrado, nós falamos assim. A última menstruação sua foi fevereiro do ano passado. Então, no ano passado, você fez a sua menopausa. Então, você vai saber que você fez a sua última menstruação depois de 1 ano. Mas, enquanto isso, ela vai passando por todas aquelas fases do climatério, que, felizmente, hoje, a gente consegue evitar com que as mulheres sintam esses sintomas desagradáveis. E os sintomas são? De início, a gente tem 3 cascatas de envelhecimento de queda hormonal da mulher. Uma queda da testosterona, a queda da progesterona e estradiol. Isso é muito relativo. Quanto mais cedo a primeira menstruação da mulher, mais cedo vai ser os sintomas da menopausa, né? Às vezes pode começar com leve cansaço, indisposição, depois evoluir para queda no impulso sexual, irregularidade menstrual, alteração do humor como irritabilidade, alteração do sono, ondas de calores noturnos, secura vaginal, lapsos de memória, enfim, uma lista grande de sintomas, né? As mulheres se viam destinadas a esse sofrimento, mas hoje a gente consegue evitar com que elas persistam com esses sintomas. Bom, nós ainda vamos continuar com esse assunto, viu, doutor? Enquanto isso, nos comerciais, eu quero que você siga a bio do Dr. Bruno Gustavo e da Maria Bonita. Vai lá para você conhecer um pouquinho desse mundo de saúde e de beleza. Já já que a gente volta. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, com o Dr. Bruno, que hoje, olha, tá dando um nó na minha cabeça e eu garanto que de vocês também, mulherada. Mas é muita informação boa. Agora há pouco a gente estava falando sobre o climatério e ele falou que ele tem a solução para que a gente diminua esses sintomas, né, doutor? Exato, né? Antigamente as mulheres eram destinadas ao sofrimento, como eu dizia, né? Isso acabava decepcionando muitas mulheres. Procuravam o auxílio de um profissional médico e a decepção delas é que eles falavam, olha, você tem que se conformar, né? Você conforme-se com... Não tinha esse tratamento. Eu lembro da minha mãe reclamando disso. Conforme-se com o seu sofrimento, está envelhecendo. Os médicos falavam isso para os pacientes. Então, é uma faixa etária das mulheres que foram muito abandonadas por nós médicos, né? Só que, com o passar dos anos, com a evolução da medicina, muitas coisas modificaram, né? Aquela terapia de reposição hormonal antiga, da época dos nossos pais, nossas mães, nossos avós, realmente era muito deletério para a saúde.
tinha muita chance de desenvolver neoplasias, os cânceres, porque eram hormônios sintéticos, eles sintetizavam esses hormônios, esses estrógenos equinos, através de urina de égua prenha. Então, dava aquilo para a pessoa e era um hormônio que causava estranheza para o nosso organismo. Então, a medicina evoluiu muito. A gente precisa abrir a cabeça para essas novas terapias, que a tendência hoje que são os hormônios que têm uma estrutura molecular semelhante àquela que a gente consegue produzir. Na verdade, não é nada novo que a gente está dando para o paciente. A gente está simplesmente devolvendo aquilo que ele produzia, que ela produzia, e que hoje ela não consegue produzir de uma forma tão eficaz, não é nada estranho para o paciente. E esses sintomas, doutor, ele tem uma certa idade ou não é padrão? Cada mulher é uma mulher. Eu já vi casos de mulher falar assim que tem 50 e tantos anos e não fez, e tem mulheres que tem 30 e tantos anos e também não fez. Isso, a idade dos sintomas que eles iniciam variam desde a primeira menstruação, se ela foi muito cedo, da menina, se ela ficou mocinha muito cedo, e também tem a característica genética também, né? Quanto mais tarde a mulher entrar na menopausa, melhor para a saúde dela. Então, doutor, explica para mim um pouquinho mais como que funciona na sua clínica se eu quiser ir lá e fazer o implante desses hormônios. Bom, é feito no dia? É assim, primeiramente o paciente vai agendar a consulta médica, né? Uma avaliação ampla, primeiro que ele tem que realizar. Ele vai agendar com as nossas secretárias. Nós já emitimos uma lista de exames que é preconizado para ele já chegar na primeira consulta com aquilo tudo pronto. Com os exames já em mãos, a gente já consegue agilizar o tratamento dele no mesmo dia, né? Porque em vez de o paciente chega comigo, eu atendo, eu tenho que solicitar os exames, demora. Então hoje em dia a gente quer tudo para hoje. Então com aqueles exames em mãos, a gente consegue dar a conduta do paciente no mesmo dia. Desde que aquele paciente procura por saúde, qualidade de vida, emagrecimento, está na fase do climatério, menopausa, a andropausa também, né? Os pacientes sofrem, sexo masculino também bastante com isso. Às vezes eles acham que é somente o estresse do trabalho que eles estão tendo, mas o homem também passa por essa fase delicada também. Que é sobre isso que eu ia entrar agora e você já me deu a deixa. A gente tem que falar o todo, né? Porque tem muitos homens que acompanham esse programa nosso, né? E a gente precisa saber que eles também são afetados por isso, né? Uhum. Como que é a andropausa? Qual a diferença da menopausa? Os sintomas da queda hormonal das mulheres, eles são mais bruscos, né? A mulher sente mais. O dos homens é uma queda mais lenta, progressiva, então ele vai achar que ele está perdendo a motivação para trabalhar, para conquistar as coisas, ele começa a ganhar um pouquinho mais de gordura abdominal, ele vai perdendo alguns sinais importantes como a ereção matinal espontânea, que o homem antes ele apresentava, ele deixa de ter. Ele vai piorando a qualidade do sono, o humor dele vai piorando, a motivação, a iniciativa, aquele sentimento de conquista, de batalha do homem, ele vai perdendo. Vai se sentindo cansado. Cansado. E isso às vezes pode ser muito confundido com síndrome depressiva, né? Porque o paciente perdeu a motivação. Ele quer só ficar dentro de casa, ele quer já deixar a empresa para os filhos, né? Então ele é muito confundido com síndrome depressiva. Se a gente tem algum colega médico que tem esse desconhecimento da parte hormonal, acaba oferecendo uma terapia inadequada para esse tipo de paciente, né? E a idade que começa a apresentar esses sintomas nos meninos? Olha só, para os homens, vai muito depender da forma do estilo de vida. Então, se eu tenho um paciente sedentário, paciente obeso, tabagista, ele vai sentir mais esses sintomas. Agora, eu tenho um paciente que dorme bem à noite, se alimenta bem, exercita, ele é um paciente magro, então ele vai sentir menos esses sintomas, porque ele está estimulando a produção natural dele desse hormônio, né, que é o exercício físico, o sono e a boa alimentação. E você acha que com essa vida louca hoje de todo mundo, que o pessoal está muito acelerado, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, isso também faz com que acelere esse processo, tanto para a mulher quanto para o homem? Com certeza. Hoje em dia as pessoas vivem em altíssima produção, né? Tudo é movido a isso, seja ela mental, esse imediatismo, né? Mental, físico, ser altamente produtivo. Isso leva a uma cobrança extrema, né? O paciente é submetido a um grau de estresse grande. E esse grau de estresse grande acaba diminuindo a síntese de hormônios anabólicos, né? A testosterona, hormônio do crescimento, preconizando principalmente o hormônio cortisol, que acaba quebrando a musculatura do paciente, aumenta a glicemia dele, né? Por isso a gente fala que o paciente diabético não pode ficar muito estressado, porque aumenta
a glicemia, mas com certeza essa superprodução mental, física do paciente que ele é submetido ao estresse crônico, ele vai alterar a síntese de hormônios dele. Isso é tão sério, pessoal, que o doutor está falando, porque às vezes você em casa não entende isso, essa questão aí da andropausa, da menopausa, mexe com toda a família, né? Por exemplo, igual você falou, a queda da vontade sexual do homem, isso aí desestrutura às vezes em casa, que gera N outros problemas, né? E saber que hoje na tua clínica você pode oferecer isso é sensacional. Exato, né? A causa do problema conjugal, muita gente é decorrente ao tempo de convivência, né? Mas o problema pode estar muito relacionado, claro, a parte hormonal, a parte orgânica, mas a parte psicológica também. Os dois têm que ser tratados, investigados. Quando você detecta esse problema no casal, você consegue salvar casamento com isso, né? Oscila muito, né, o temperamento das pessoas e isso aí gera os atritos, né? Exatamente. Doutor, mais alguma colocação que a gente não falou aqui dentro desse contexto todo? Bom, acho assim, a gente, como eu estava falando no início da nossa conversa, a gente é vitorioso já. Eu creio que essa nossa geração de hoje em dia, ela vai ser muito mais longeva pela busca de saúde e qualidade de vida, que hoje é um acesso muito fácil, né? Antigamente essas informações chegavam pouco para as pessoas, né? Então eu creio que essa nossa faixa etária, ela vai ser muito mais longeva e muito mais saudável. Como tem sido seus atendimentos aqui em Poços de Caldas? Bom, a nossa clínica é a sede principal aqui em Poços de Caldas, né? Mas eu moro em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Mas desde 8 anos atrás que eu realizo os atendimentos mensalmente aqui. Então, geralmente, na última semana de cada mês, eu estou aqui em Poços de Caldas dando assistência aos meus pacientes. Então, há 8 anos, nós só faltamos atendimentos aqui um único mês, que foi o do primeiro mês da pandemia. O resto, nós nunca faltamos um mês de atendimento aqui em Poços de Caldas. Então, o pessoal que queira atendimento do Dr. Bruno, né, já sabe aonde tem que procurar e sabe que não vai ficar, né, à mercê, sem amparo. Doutor, outra coisa que eu queria falar novamente com você, eu queria que você pausasse aqui e explicasse um pouquinho mais, porque quando você fala desses temas, o seu olho brilha. O que te fez ir para essa área? Desde criança, eu fui um adepto a esportes, né? Eu sempre fazia natação, eu disputava campeonato de tênis, né? Saía para viajar em busca. E quando eu entrei na faculdade, eu apaixonei muito pela parte da endocrinologia feminina, a parte hormonal do feminino. Aquilo me fascinou bastante. Então foi depois que eu me formei e eu acabei direcionando isso, aliando essa prática de atividade física, saúde e os hormônios, né? E a sua família é da área da saúde também? Só as irmãs. As irmãs é fisioterapeuta e dentista, mas os pais é a área totalmente diferente, né, da minha. Que legal. E hoje, vocês sabem, né, a nossa vida é tão acelerada, mas o doutor, ele também atende online. Você faz atendimento online? Sim, desde a pandemia nós começamos a fazer a telemedicina, né? Então, você não precisa de Poços, Balneário Camboriú, né? Pode ser de qualquer lugar do mundo que pode ser realizado o atendimento hoje em dia. E como que é feito? Como que faz para te achar nas redes sociais? Agora vamos falar um pouquinho das redes sociais, antes de finalizar o quadro. Bom, a rede principal que a gente mais oferece informação aos pacientes é o Instagram, @drbruno_gustavo. Né? Ali você vai aprender muito sobre saúde, sobre qualidade de vida. Tenho certeza que vai engrandecer muito as informações que a gente oferece ali para vocês. Né? Seu endereço aqui? Rua Paraíba, número 49, no edifício San Domênico, no centro ali. Primeira sala do nosso prédio ali, você vai chegar lá e já vai dar de cara com a nossa clínica. Gostaram, pessoal? Eu amei. E tanto amei que vocês não sabem, ele vai ter um programa aqui, uma vez por semana, uma vez por mês, quer dizer, pessoal, ele vai estar aqui contando um pouquinho, trazendo mais informação sobre saúde e mais qualidade de vida. E as novidades lá da clínica, né? Então, essa foi a nossa novidade da semana. O Dr. Bruno, muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado. Eu agradeço a sua audiência, esse programa está crescendo demais. E se você é visionário, olha, vem anunciar comigo. Anuncie aqui na TV Poços HD, Maria Bonita na TV. Um beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.